Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. Qual o comprimento da espiral formada pelas 8 semicircunferências? Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para o exercício. A soma de n termos em PG é dada por essa expressão. Também tem que saber que o comprimento de uma circunferência é 2πr. Sabendo isso aqui e um pouco de matemática básica, dá para encarar o exercício. Bom, aqui no caso nós estamos falando de semicircunferências. O comprimento de uma semicircunferência é, então, π vezes raio. A primeira semicircunferência que eu vou olhar, ela sai dessa circunferência aqui. Esse número 8 é o diâmetro da circunferência. O comprimento desta semicircunferência é π vezes raio, em que o raio é 4, porque aquele 8 ali é o diâmetro dela. O comprimento rosa ali é π vezes o raio, que é 4. E agora vai seguindo essa ideia. Aqui, ó, eu tenho outra semicircunferência, que está associada ao diâmetro 4. Então, o que me interessa é que o raio agora é 2. O comprimento daquela semicircunferência vermelha é π vezes o raio, que é 2. Aqui eu tenho uma semicircunferência que está associada ao diâmetro 2. Portanto, eu estou falando de raio igual a 1. E comprimento de semicircunferência é π vezes raio. Então, vai ficar π vezes 1. E aqui eu vou tendo a soma procurada. Este é o primeiro termo, o segundo, o terceiro. Tem que ir até o oitavo. Eu quero saber quanto que dá essa soma aí. Isso aqui, ó, é a soma de termos que estão em progressão geométrica. Se você pegar um termo qualquer, por exemplo, A2, e dividir pelo anterior, vai dar, aqui no caso, 2π sobre 4π, 2 quartos, que é 1 meio. Se você fizer o A3 pelo A2, também vai dar 1 meio. O A4 pelo A3, e por aí vai. É uma PG de razão 1 meio, são 8 termos. Agora eu vou utilizar essa expressão. A soma dos 8 primeiros termos é o primeiro termo, que é o 4π, que multiplica a razão elevado a n, 1 meio elevado a 8, tem que subtrair 1 aqui, e tem que dividir pela razão menos 1. Vou dividir pela razão menos 1, que é 1 meio menos 1. E agora são contas. 4π. Vou começar aqui por baixo, que é mais fácil. 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Aqui eu vou usar de potenciação. Tem um b sobre c elevado a m. Eu distribuo esse expoente. Aqui no caso eu estou falando de 1/8, 1 meio. 1 meio elevado a 8 fica 1 elevado a 8 sobre 2 elevado a 8. 1 elevado a 8 é 1. 2 elevado a 8
Vou colocar aqui uma tabela. 2 elevado a 8 é 256. Coloquei aqui alguns valores que, em geral, você sabe de cor. 2 elevado a 8, 256. 256. 1 sobre 256 é o que eu vou colocar aqui. 1 sobre 256 menos 1. Tem que ajeitar isso. Aqui eu tenho uma divisão de frações. Eu vou manter a de cima e multiplicar a de baixo invertida. Tem esse menos aqui. Menos 4π vezes 2 sobre 1. Agora, trabalhando aqui, eu vou fazer o MMC. 1 sobre 256 menos 1. O MMC é 256. 1 sobre 256 é esse daqui. Menos 256 dividido por 1 dá 256, que multiplica por 1, tá? 256. Então, eu estou falando de menos 255 sobre 256. Isso aqui vem para cá. Menos 255 sobre 256. Esse menos com esse menos dá mais. Aqui eu tenho 8π. 8π vezes 255 sobre 256. Uma maneira de eu fazer essa conta é a seguinte. Vou reescrever como potências de 2. 2 ao cubo vezes π, é esse 8π. 255. Vou voltar lá para o 2 elevado a 8. Eu fiz isso porque agora eu posso utilizar uma simplificação aqui. Esse 2 ao cubo, eu vou simplificar com parte desse 2 elevado a 8. Vai ficar assim, ó. 2 ao cubo sobre o 2 elevado a 8, eu vou reescrever como 2 ao cubo vezes 2 elevado a 5. Aí eu simplifico e dá 1 sobre 2 elevado a 5. Esse 2 elevado a 8, eu pude reescrever como 2 ao cubo vezes 2 elevado a 5 por causa daquela propriedade do produto de potências de mesma base. Olha aqui, ó. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a 3 mais 5. Por isso que eu vou trocar esse por esses dois e fiz aquela simplificação. De tal maneira que eu terei π vezes 255 sobre 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 5 é 32. Então, aqui está o comprimento. Vai ficar 255 π sobre 32. Isso aqui é o comprimento dessa espiral que aparece na figura. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.